Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Showball. Eu sou o Danilo e mais uma vez vamos trazer aqui o mercado da bola, as notícias dos clubes querendo se reforçar, muitos jogadores podendo trocar de time na abertura da janela que vai se abrir daqui a um mês. Vamos falar aqui do Cruzeiro interessado em jogador do Flamengo, ou melhor, em jogadores do Flamengo. Também a situação do contrato do Neymar com o Santos. O jogador, em tese, só tem mais 2 jogos aí com a camisa do Santos. Também vamos falar de reforço que pode pintar lá no Vasco. Uma proposta pesada que o Vasco deverá fazer o América do México para tirar um jogador de lá. Muita coisa, mercado europeu, De Bruyne aí no Liverpool. Será, meu amigo? Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Queria agradecer muito aos nossos 30 mil inscritos no canal. Nossa meta agora é chegar aí aos 35 mil. Se você puder se inscrever, vai ajudar demais o nosso canal a crescer a cada dia. Tamo junto. Bom, começando o nosso girão lá na Europa, o Bayer Leverkusen anunciou oficialmente a saída do técnico Xabi Alonso no final dessa temporada. Ele vai deixar o Leverkusen após o título alemão na temporada passada, né, lá da Bundesliga, pela primeira vez na história. E agora ele é o grande favorito a assumir o Real Madrid em caso da saída aí do Carlo Ancelotti. Pode deixar o clube espanhol aí em breve, quem sabe até mesmo ainda tem uma possibilidade de ser o técnico da seleção. Mas hoje o Xabi Alonso seria o grande favorito a trabalhar no Real Madrid. Vale ressaltar que também o Jürgen Klopp está tentando dar uma cavadinha lá no Real. Está bem insatisfeito lá no grupo Red Bull e gostaria de trabalhar ou na seleção brasileira ou no Real Madrid. Será? Mas hoje as chances reais seriam do Xabi Alonso ser o novo técnico do Real Madrid aí na temporada 2025-2026. Lá na Inglaterra, o Chelsea exigirá uma quantia recorde de 200 milhões de euros para poder vender aí o Enzo Fernandes. Essa quantia seria para afastar o interesse de clubes europeus, como, por exemplo, o Real Madrid, para não investir em contratar o jogador e tirá-lo do Chelsea. Por sua vez, outro jogador do Chelsea que chama a atenção do mercado espanhol é o lateral direito Reece James. O Barcelona está considerando a contratação do jogador e o Chelsea já avalia uma possibilidade de negociá-lo dessa vez por cerca de 25 milhões de libras, de acordo com o jornal El Nacional da Espanha. Continuando na Inglaterra, o Liverpool fez uma proposta aí para contratar o meio-campista Kevin De Bruyne do Manchester City. O jogador belga que vai deixar o City nessa temporada chama a atenção do mercado tanto na Inglaterra, além do Liverpool. Aston Villa foi um outro clube interessado nele e também de outros centros, como por exemplo na Itália. O Napoli também tem interesse no jogador, inclusive já teria abrido uma conversa com o atleta, segundo o Sky Sports. E por falar em Manchester City, o clube está muito interessado na contratação do atacante Rodrigo. Porém, o Real Madrid quer no mínimo 100 milhões de euros para vender o jogador e o City surge como um grande interessado aí, juntamente com o Arsenal, que também tem o interesse em contratar o atacante brasileiro, que está vivendo aí altos e baixos no Real Madrid nessa temporada, né? Foi bem criticado lá pela imprensa espanhola. Eles tinham que procurar um culpado, né, pela essa péssima fase do Real. E sobrou muita coisa nas costas do Rodrigo, mas a corda puxou mais para o lado mais fraco, né? Infelizmente, o Rodrigo pode estar saindo do Real Madrid e, quem sabe, parar na Premier League. Arsenal e Manchester City são os maiores interessados hoje. Eu acredito que o City abre mais vantagem até pelo fator Guardiola e também ter mais grana do que o Arsenal. E ainda continuando lá na Inglaterra, o irmão do Bellingham, o Jobe Bellingham, está atualmente no Sunderland, que está lutando aí para voltar à Premier League, desperta a atenção de 2 clubes alemães, o Leipzig e também o Borussia Dortmund. Ambos tentam a contratação do jogador. Se falou bastante na possibilidade aí da ida do jogador para o Real Madrid, para enfim jogar com o seu irmão lá no Real, mas a tendência é que ele faça ponte em um outro clube e certamente deverá deixar o Sunderland nessa temporada. O jogador, o grande destaque do clube inglês na campanha aí na Championship, para tentar voltar à Premier League. O clube, inclusive, vai jogar os playoffs para tentar uma volta aí à primeira divisão inglesa. E o Jobe Bellingham foi eleito o melhor jogador do campeonato da segunda divisão lá na Inglaterra. Jogador que chama muita atenção do mercado, pode estar saindo do Sunderland aí nessa janela de transferência. O atacante João Félix teria descartado totalmente uma possibilidade de se transferir para o Flamengo. O jogador atualmente pertence ao Chelsea, está emprestado ao Milan nessa temporada. Apesar do contato do Flamengo para tentar contratar o português, o alto salário e as propostas da Europa travaram o negócio. O jogador dá prioridade para seguir atuando no futebol europeu e o Benfica surge como grande interessado no retorno do atacante nesse momento. Ele não virá ao Brasil para jogar aqui no Flamengo.
Bom, e agora vamos dar um girão aqui no futebol brasileiro. O técnico português Antônio Oliveira é o novo treinador do Sport. O português chega ao Leão com um contrato até o fim desse ano de 2025 e será o substituto do Pepa, que foi demitido após o Sport não conseguir sequer uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. O Guarani, que está na terceira divisão, negocia a contratação do zagueiro David Braz do Mirassol. O Bugre também tentou contato aí pelo atacante Léo Gamalho, porém recusou diante da pedida salarial do jogador. O Fortaleza acertou a contratação do meio-campista Matheus Pereira. Não é o Matheus Pereira do Cruzeiro, esse aqui é um outro jogador que está lá na Europa já há muito tempo, passou pela Juventus, Barcelona, já está há algum tempo atuando na Espanha, no Eibar, também chamou a atenção de outros clubes grandes aqui no futebol brasileiro. Ele acabou acertando a sua ida para o Fortaleza nessa próxima janela de transferências e já tem um pré-contrato assinado com o Leão. O jogador vai deixar o Eibar no final de junho e a partir de julho será novo reforço aí do Leão para a disputa do Brasileiro. O Goiás tem negociações avançadas para contratar o meio-campista argentino Martín Benítez, que está atualmente no América Mineiro. O jogador aí que conviveu muito tempo com as lesões durante a sua carreira. Esse aqui é um clássico exemplo de jogador que poderia ter se desenvolvido muito mais, ser um jogador muito maior do que ele foi atualmente, do que ele é atualmente. Mas as lesões praticamente acabaram com a carreira do atleta, né? Teve grandes oportunidades aqui no Brasil, clubes grandes, jogou no Vasco, jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, porém as lesões foram o grande diferencial na carreira do atleta. Ele não conseguiu dar seguimento aí à evolução como jogador de futebol, tanto que até mesmo antes da chegada dele ao Vasco, vindo do Independiente, ele já vinha tendo um histórico de lesões lá na Argentina, né? E aqui no Brasil se confirmou mais ainda que o jogador tem muitos problemas físicos. E agora ele pode parar no Goiás, um concorrente direto do América aí, por uma volta, por uma luta a voltar à primeira divisão aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha desse fim trágico que vem acontecendo aí com o Martín Benítez. Vai continuar jogando a Série B, jogador que teve muitos problemas físicos. Lá no São Paulo, o clube corre quanto tempo para tentar renovar a contratação do jovem atacante Lucas Ferreira, jogador que está ganhando praticamente uma mixaria lá no Tricolor. Após subir para os profissionais e se destacar, ele chama a atenção do mercado brasileiro. Clubes como Cruzeiro, Bahia e Red Bull Bragantino fizeram sondagens pelo jovem atacante, segundo o Globoesporte.com, mas a prioridade seria uma renovação contratual com o São Paulo. Porém, o jogador, se receber uma proposta pesada, pode até mesmo deixar o São Paulo ir por um preço de banana, né, cara? O São Paulo ir vacilando bastante quanto ao contrato desse jogador. Bom, a gente falou do Cruzeiro, que está interessado na contratação do atacante Lucas Ferreira. O clube também está de olho em dois jogadores do Flamengo. O Cruzeiro está monitorando os atacantes Luiz Araújo e também Matheus Gonçalves do Flamengo. O Luiz Araújo, por sua vez, é um jogador que o Cruzeiro tem um grande desejo de contratar, já que é um pedido pessoal do técnico Leonardo Jardim. Por gostar muito desse atleta, ele teria indicado esse nome à diretoria celeste. O jogador que hoje é reserva lá no Flamengo, chama a atenção do Cruzeiro e o técnico vê com uma possibilidade muito grande de levá-lo para a Raposa e entende que ele será um jogador muito importante no esquema tático do Cruzeiro. É um jogador muito voluntarioso, né? Todo time gostaria de ter um jogador desse nível e o Cruzeiro está tentando aí contratá-lo e além também de tentar o Matheus Gonçalves, jovem promessa lá do Flamengo, que já foi emprestado a outros clubes aqui no Brasil, entre eles o Red Bull Bragantino. Lá no Santos, o clube corre quanto tempo para tentar a renovação contratual com o atacante Neymar. Na teoria, o Neymar só deverá fazer mais 2 jogos pelo Santos até o fim do seu contrato atual. O vínculo do jogador com o clube paulista se encerra no próximo dia 30 de junho, mas as partes já trabalham para uma renovação. Há um grande otimismo para uma extensão até pelo menos a Copa do Mundo de 2026. O Peixe gostaria que ele ficasse até o fim de 2026. O Neymar, que atualmente está lesionado, tem previsão de um retorno aos gramados até 3 semanas e deverá voltar no jogo contra o Botafogo no próximo dia 1º de junho, segundo o Globoesporte.com. E para fechar o nosso girão de notícias aqui no futebol brasileiro, o Vasco acertou a contratação do técnico Fernando Diniz, que deverá ser anunciado a qualquer momento oficialmente pelo clube. Pode ser que no momento você esteja assistindo esse vídeo, o Diniz já seja técnico do Vasco, mas já está tudo acertado, tempo de contrato, salário, tudo já está acertado, até projeto esportivo. E além do mais, o Diniz já teria indicado a diretoria que gostaria de pelo menos 3 a 4 reforços de peso sendo contratados pelo Vasco. De acordo com informações atualizadas que temos quanto a reforços que podem pintar no Vasco, 2 nomes surgiram aí inicialmente, que são o do zagueiro Félix Torres. O Vasco teria tentado o empréstimo do jogador junto ao Corinthians, que gostaria de negociá-lo somente em definitivo. Teria recusado essa proposta inicial do Vasco. Félix Torres é um jogador que está vivendo uma péssima fase no Corinthians e o Corinthians quer recuperar a grana investida nele ao tirá-lo lá do Santos Laguna do México por cerca de 32 milhões de reais. E o outro jogador que o Vasco tem interesse
o Vasco planeja adquirir os direitos econômicos do atleta, que é o jogador uruguaio Brian Rodrigues. O jogador está atualmente no América do México, e segundo a imprensa mexicana e também um canal aqui no Brasil, Atenção Vascaínos, que cobre o dia a dia do Vasco, cravou que o Vasco deverá fazer uma proposta em torno de 5 milhões de dólares para contratar o atacante uruguaio, que já é um sonho antigo do Vasco. 2 janelas de transferências passadas, o Vasco tenta contratar esse atleta, sem sucesso. Nessa vez, deverá ter a cartada final para tentar contratá-lo. Um jogador muito importante na América do México. Pode ser aí, quem sabe, seja contratado pelo Vasco. Já tem um aval do Fernando Diniz, segundo algumas informações, e deverá ser o primeiro reforço que o Vasco deverá buscar aí na abertura de janela de transferências que se abre no mês que vem. Deixe nos comentários, torcedor vascaíno, o que você acha da chegada do Diniz, nomes Félix Torres e Brian Rodrigues, se te agrada essas contratações. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.